Olha a minha percepção sobre o dia de hoje. De manhã, nós tivemos algumas palestras onde foi uma conferência e 2 palestras onde a questão do acesso à informação, questões legais, questão de comunicação, vieram à tona. E surgiu uma pergunta em relação ao que faremos com isso, e se vamos ficar só nessa questão superficial de acesso à informação. Passado o almoço, na sessão da tarde, nós já mergulhamos cada um no seu trabalho especificamente e tentamos buscar explicações, predições para isso, não para o acesso em si da informação, mas o que nós vamos fazer. Isso que é bacana num evento como esse, que por natureza, apesar do grande tema que está escrito aqui ser saúde, mas é uma coisa interdisciplinar, haja vistos todos os trabalhos que foram apresentados agora e os que antecederam, tá certo? Então, o mais importante é perceber que agora nós estamos discutindo o que faremos com isso, uma vez que podemos, de certa forma, considerar que nós temos o acesso à informação, tá certo? O que é que nós vamos fazer com isso? E aqui estão casos práticos do que nós vamos fazer, tá bom? Então, agora eu abro o debate e coloco a palavra franqueada. Por favor, Amália. Parabéns a todos, né, que trouxeram esses temas bem instigantes e bem diferentes entre si, mas também complementares, né? Luciana Pimentel faz a primeira apresentação, e aí eu tenho uma dúvida em relação às organizações que acreditam, né? Isso que você apresenta, né? E está claro da pouca valorização da comunicação, que eu tomaria como um sintoma mesmo, né? Por parte das instituições, de um modo geral. Ainda a comunicação é um mito, é algo que ainda caminha a reboque da história, mesmo na época, no terceiro milênio, na física quântica, nas tecnologias de ponta mais avançadas, mas essa comunicação que a gente está tratando aqui, a gente sente que ainda está a reboque do SUS, a reboque da Constituição Federal, por ser exatamente um direito de todos esse acesso. E isso não se faz na prática, é difícil, é um processo, vai acontecer, não tenha dúvida, mas repare quantas coisas a gente precisa trazer para que isso fique claro e isso fique, digamos assim, na prática. Não é porque na letra está, mas na prática não está. Essa humanização que Cláudia traz me alegra, porque a gente está vendo aí, né? A gestão de pessoas, os NEPs, os NUJETs, no Estado se falando disso, já virou um boom. Só que há uma confusão, um equívoco muito grande em relação a isso. Para que haja essa humanização do ponto de vista... A gente, em todas as instâncias, cada gestão que vem muda a sigla. Muda a sigla, vai uma sopa de letra, vai para a sopa de letra. Então, quando eu vejo você tratar dessa questão semântica, trazendo palavras, eu quero poetizar. Porque eu digo assim, vamos usar essas palavras poeticamente, e você trouxe uma imagem poética, que é aquela imagem que remete a uma mandala, que remete a uma flor, né? Que é muito linda aquela imagem que você trouxe, aquela imagem rosa-choque. Isso que você também traz, que a Ana Áurea traz, né? Ela é odontóloga, né, Ana Áurea? A professora da UFS, né, Ana Áurea? Então, ela traz uma coisa que me remete a coisa da psicanálise mesmo, né? Porque vai trabalhar com significantes, com significados, com redes, né? Como Lacan trata, como a psicanálise trata o inconsciente, quem faz psicanálise ou fez sabe que a gente trabalha em cima de associações, o inconsciente só trabalha em cima de associações, né? Então, eu acho que esses modelos que se pegam para a comunicação e para as redes, eles não começam da agora, não são da agora. A gente está dando um novo formato, uma nova linguagem e uma nova maneira de usar essa ferramenta, certo? Mas isso está baseado, me toca muito de perto. Esse trabalho que você... Quem foi que tratou da questão da PET? Deixa eu ver, foi a própria Ana Áurea, não foi, Ana? Não estou te vendo aqui. Você coloca que essa PET implica em trabalho, saúde e educação. E eu coloquei aqui, e comunicação? Coloquei uma interrogação. Comunicação entraria nisto aqui? Você traz uma coisa também importante, que é discutir esses currículos nas bases. Se a gente for entender essas formações que estão sendo dadas academicamente,
Essas pessoas vêm com a imagem muito distorcida de como atuar na prática, a começar dos próprios médicos. Esses protótipos padronizados, eu tenho um pouco de, sabe, como você fazer, porque isso é uma química, né? Você pegar um daqui, um dali, para você fazer um estereótipo, porque isso aí eu achei uma coisa fantástica se avançar, porque, por exemplo, nós temos você aqui fazendo isso, certamente alguns outros você deve ter feito uma escola que não vai centralizar esse saber para você. Mas se a gente partir para uma tecnologia para fazer isso dentro desse conceito que você está trazendo na sua pesquisa, eu acho que vai ser um salto quântico, entendeu? Porque é uma coisa extremamente complexa e difícil. E a pergunta é, se por exemplo você vai fazer a reconstituição de algum desaparecido, você toma como referência avós, pais, irmãos, características deles ou coisa do gênero, ou você parte do zero pela descrição oral? Então, hoje em dia, e por muito tempo, isso aconteceu e acontece. Liga, não sei o que, tem um cara lá em Sergipe, não sei aonde, ou aqui mesmo. Pronto, eu tenho que fazer isso. Mas hoje, depois de muito tempo de experiência, eu não me sinto confortável em estar fazendo assim. Porque eu sei que dentro da complexidade que é um corpo humano, ou qualquer sistema biológico, qualquer sistema complexo, existe tendência e existe a possibilidade, não é criar um padrão, mas de se reconhecer o comportamento dentro da sua dinâmica. Existe, por exemplo, existem 6 bilhões de pessoas, nenhuma impressão digital é igual a outra, certo? Nenhuma íris, nenhuma corda vocal, nenhum timbre vocal e algumas outras particularidades biométricas que são 6 bilhões diferentes. Mas só que já existem, como o próprio DNA, não é? Já existem possibilidades de você criar um arcabouço técnico de sistematizar o reconhecimento da construção. Certo? De comparação, de análise, ou até, por exemplo, já chegou assim para mim, como houve, dá para você, oh meu Deus, quem foi? Não foi zumbi não, foi um personagem desse aí. Dá para você reconstruir através da literatura o rosto de um personagem desse aí, personagem. Eu digo, pô, imagine a que ponto chega, quer dizer, eu estou fazendo poesia. Eu já fechei dezenas de casos. Agora eu vou pela percepção visual que você tem da pessoa que você só viu 10 segundos, mas você não reconhece. Você só vai reconhecer quando eu fizer. Se eu te perguntar agora como é a marca da C&A, ela já apareceu na sua mente. Você pode não saber o nome de cor, não saber que ali é uma elipse, que uma elipse recortada por ângulo assim, e por uma fonte egipciana. Isso é design. E isso existe em relação ao reconhecimento facial. Você deixa de ver uma pessoa há 20 anos. Quando você passa pela pessoa, algo lhe diz que é aquela pessoa. Qual é essa matriz de reconhecimento crânio-facial que existe? É parte da percepção visual. É possível se sistematizar isso? Eu acredito que seja. Ô, Eudaldo, e nesse caso, o cara sob impacto, num trauma, num assalto, algo assim, essa imagem ele capta? Ele capta essa imagem? Já está lá. Já está aí. Você não vai se lembrar conscientemente. Agora, existem estratégias de eu montar e quando eu viro o monitor, a pessoa começa a chorar, principalmente em caso de estupro. Executar, como você planejar ações de saúde sem compreender o sentido e o significado daquela população do que é saúde. E o que a gente traz é um modelo de análise cognitiva que vai estar exatamente, não é novo, mas a gente está trazendo uma nova leitura, uma releitura, um repensar, um novo olhar de como você compreender sentidos e significados de forma a, aí sim, humanizar a saúde. Porque quando você analisa o sujeito, a análise cognitiva ele possibilita isso, porque você não pode compreender sem o sujeito. O sujeito está presente. Quando a gente traz um modelo de análise cognitiva, a gente está trazendo o sujeito, que muitas vezes ele é posto de lado. Na saúde, que é o nosso tema, ele é posto de lado. Né? Quando se fala do modelo biologicista, né? Quando se fala que se pensa na doença
e não na saúde, não no sujeito, não no indivíduo, então a gente traz exatamente essa ausência, esse distanciamento. Então o que a gente quis provocar e o que a gente vem discutindo como modelo de análise cognitiva é exatamente, certo? Não, o tema da humanização foi um dos aspectos que a gente quis realmente provocar. Porque a gente já vem fazendo entrevistas, né? Já tem autorização para isso do Comitê de Ética, e uma das falas que me chamou a atenção foi de um profissional de saúde. Ele realmente, quando a gente provocou essa questão da humanização, ela falou, realmente, falar de humanização para humanos. Que coisa, né? O que seria a humanização? Então, o que a gente traz de contribuição e o que traz de provocação e que a gente pretende aprofundar um pouco mais é exatamente nesse sentido. É usar como perspectiva, como estratégia mesmo, em processos de planejamento, em processos de gestão, em processos de comunicação, né, trazer esse sujeito que ele sim, não existe a comunicação sem, né, essa linha de mão dupla, sem você compreender o olhar do outro, sem compreender o sentido do indivíduo, da pessoa e o significado desse conjunto de pessoas, dessa rede, dessa relação. É mais nesse sentido.